política, quando eu digo ideologicamente. Então essa reflexão que nós colocamos, e aí eu quero chamar a atenção aqui para a necessidade da gente olhar, eu tinha pontuado aqui, como falar de direitos humanos nessa sociedade contemporânea, e nós vimos as outras mesas aqui falar, né, do que foram as transformações nessa sociedade contemporânea, do que nos traz a informática. É fato que houve muitos avanços, mas os avanços foram para todos e todas. E aí quando a gente pauta aqui, né, que hoje as mulheres precisam se unir mais que nunca, né, porque o movimento feminista, ele vem também, e quando eu digo, quando foi que eu me tornei feminista? Né, quando me entendi como pessoa feminina, é isso? E o que é fazer essa luta? Eu até dizia para alguns companheiros na hora do almoço, durante muito tempo, me pareceu estranho ter que fazer luta feminista. Porque é difícil para a gente ter que defender o que é óbvio para nós mesmos. Para nós mesmas. E a gente continua dizendo nós mesmos, porque nós fomos ensinados que o masculino nos define. Então eu digo constantemente, nós mesmos. Porque nós fomos ensinados assim. E aí, para falar, nós fomos ensinadas assim. Para quebrar alguns paradigmas, para poder, de fato, avançar nas discussões. E aí nós precisamos olhar para essa sociedade e entender do que se trata. E aí eu pontuei aqui na fala do professor o que está, de fato, em disputa nesse momento que nós vivemos. E aí a gente volta à mesa passada, né? É disputa, não dá para ninguém ser inocente aqui. Nós estamos vendo um momento de disputa do poder. Né? E era disso, né, que a Hannah colocava com muita propriedade, e é assustador a gente ver que ela estava falando ali, né, final da Segunda Guerra Mundial, e o quanto a fala dela é contemporânea, o quanto parece que ela está descrevendo a nossa sociedade. Então nós vivemos um momento hoje, para falar de diversidade, que nós precisamos nos olhar no espelho e perguntar quem somos nós. E nós colocando aqui, nós professoras de filosofia, nós professores de filosofia. Né? E houve até uma fala aqui no comecinho da manhã que a gente brincava, né, como é difícil conviver com os adolescentes que nós educamos no ensino médio, como é difícil conviver com o nosso colega professor, e alguns aqui até brincaram, né, dá vontade de sair correndo da sala de professor. Às vezes a gente mete a louca lá, né, não dá para ouvir certas coisas que estão sendo ditas ali. E quando a gente diz certas coisas que a gente pensa, as pessoas olham para a gente e falam, ih, lá vem a metida filósofa falar. E alguns até nos olham quando falaram aqui, né, que os alunos, principalmente aqueles, né, que em 2015 se levantaram, ocuparam as escolas e nós estávamos lá, eles acham a filosofia interessante. Tem um monte de gente por aí que nos acha interessante. Não, que interessante. Ela é filósofa. Ou se mete a, né? Como eu disse, como ainda tem um longo caminho aí pela frente na academia, então tem gente que diz, nossa, ela se mete a filósofa. Se mete a ficar falando das suas ideias. E acho que a defesa dos direitos humanos, quando olha para a diversidade, como é que cada um de nós consegue encarar o diferente? E aí quando nós vivemos num momento em que o diferente é aquele que não se deve dizer o nome aqui, né, e que muitos já falaram, e que nós mulheres precisamos... Eu relutei muito, viu, companheira, de entrar naquela página. Um monte de companheira me mandando, olha, fulano te convidou para entrar. Eu não vou entrar nesse negócio, gente. É absurdo eu ter que dizer que eu sou contra esse cara. Porque é óbvio que todas as mulheres têm que ser contrárias. É óbvio. E aí a gente pensa, mas nós temos que defender o óbvio. E aí quando a gente se pergunta aqui, que ensino médio é esse que está posto? Né? Que educação é essa que está posta? Que nega o direito de ter direito. Nega ao nosso aluno lá da periferia, principalmente, o direito de acreditar que ele tem direito.
E quando a gente discute, por exemplo, o que está proposto nessa maledita, né, Base Nacional Comum Curricular, que a gente diz para o nosso aluno do primeiro ano, o que querem tirar dele, não que seja grande coisa o modelo que temos aí, né? Nós já vimos que tem muitas questões e que a gente precisa pensar sério também que modelo a gente defende. Mas certamente não é o que está posto. E aí o que a gente faz? Como é que a gente faz essa luta para dizer para as pessoas que as pessoas têm direito de acreditar que elas têm direito? E se eu acredito que eu tenho direito, como é que eu faço a luta pelo meu direito? E aí eu, como mulher, quando a gente se coloca no lugar daquele que é excluído, daquela que é excluída, aí parece que a gente fala com mais propriedade. E aí dizer, olha, nós mulheres, e quando eu disse que eu tinha muita dificuldade em dizer, olha, eu digo, eu quero discutir política, eu sou militante há mais de 30 anos e eu vou para o boteco discutir projeto de poder com meus camaradas lá, homens e mulheres, e principalmente homens, porque nós sabemos que a mulher ainda precisa sair da cozinha. É triste a gente dizer isso. Mas na cabeça de muitas de nós, ainda é nossa obrigação a educação dos filhos, não que não seja, o cuidado com a casa, e aí o trabalho, e aí pagar as contas, e aí nós não damos conta. Porque nós somos demasiadas humanas. E aí a gente não dá conta de chegar no final do dia, olhar no espelho e dizer, eu sou humana. Eu tenho direito ao descanso, e eu tenho direito a sair agora de casa para ir para o espaço político, para discutir política, para discutir qual modelo nós queremos para a sociedade. E aí muitas vezes, muitas de nós, a gente vê aqui, nós sabemos quantas professoras nós temos na escola, mas nós ainda somos minoria aqui. Né? E quando o professor colocava aqui, que é o movimento feminista que se levanta agora, e eu me senti, professora, eu tenho me encolhido aqui, falei, meu Deus, está pesado. Né? Quanta coisa que a gente tem que carregar, né? Então, é muito colocar nas nossas costas também, né? Entendi claramente o que o professor colocou, mas é muito colocar nas nossas costas. Então, agora vocês vão ter que fazer também a revolução. Cabe a vocês fazer. Cabe a vocês, como algumas de nós mesmo estamos dizendo, cabe a nós mulheres segurar esse coisa ruim e convencer a sociedade que ele é ruim. E aí a gente fica pensando, né? O que a gente faz? Quem é que pode mudar essa sociedade? Entendo eu que cada um de nós, cada uma de nós. E aí, quando foi perguntado aqui, né? Qual é o papel do ensino médio? Eu vou além. Qual é o papel nosso enquanto educadores? E a professora colocou aqui de manhã, cuidado, não caiam, né? Não caiam na armadilha de dizer que nós, professores de filosofia, somos só mais um professor na sala de aula, só mais uma professora na sala de professores. Não precisamos querer mais. Nós temos o direito de querer mais. Então, eu tinha pontuado aqui até algumas outras coisas para falar, né, dessa modernidade, desse modelo de poder que está aí, que é cruel. E aí nós temos que ter cuidado, porque quando, de um lado, nós que somos, acredito eu, os mocinhos e as mocinhas da história, pautamos a questão de gênero, pautamos a questão do feminismo, eles vão dizer, olha a ideologia de gênero aí. E aí pautei aqui também, não podemos esquecer. Olha o projeto Escola Sem Partido, aí aquela desgraça que está lá na comissão, que já acenaram que na hora que entrar, se a gente não estiver muito atento, vai passar também. E que aí mais que exílio, né? É nos amordaçar mesmo. É dizer, olha, esse povo aí, né? O que esse povo aí da filosofia está querendo? E aí vem a carga de preconceito que vocês, tanto quanto eu, têm ouvido em torno da ideologia de gênero, que é um outro absurdo, não é? Quer dizer que nós queremos destruir a família brasileira, que nós estamos contra Deus, que nós estamos contra, só por pautar
olhar para a sociedade e dizer, olha, existe o diferente. O ser humano, falou muito bem o professor aqui, não é uno. Existe uma diversidade quando nós dizemos, todo ser humano está garantido pela Constituição, tem direitos iguais. Não significa que nós somos todos iguais. Que nós somos todas iguais. Nós somos diferentes no entendimento de pertença, de gênero. Agora, nós não podemos ser diferentes, como disse o professor que nos antecedeu aqui, quando a questão é princípio. O que nós defendemos, qual é a nossa ética, o que nos guia, o que nos esperancia. E aí eu entendo que defender direitos humanos, e aí os direitos humanos eu sou uma daquelas que acha que cachorro é humano. Né? Minha cachorra vira-lata, tá doente, eu digo pro meu irmão, não, deixa ela dormir aqui no quarto comigo, tadinha. Dizendo o quê? Cachorro é gente, viu? Ela sofre, ela tem sentimento, ela sabe quando nós a acariciamos. Então, esse cuidado humano e esse cuidado com o planeta. E o momento é muito difícil, não dá para nenhuma de nós aqui voltar para casa dizendo, eu fui para o encontro da Profesp para aquietar as minhas preocupações. A gente está aqui exatamente para aflorar essas preocupações, mas para aflorar e dizer, tem saída. Tem saída. Qual é a saída? É eu dizer aquilo que eu acredito. E é eu acreditar que eu tenho direito. E aí nós não podemos nos acovardar. Por mais que a gente tenha um cuidado nesse momento, né? Hoje o nosso aluninho lá pega o celular numa aula simples que a gente está fazendo, você diz, ô menino, o que você está gravando aí? Porque nós sabemos que a nossa sociedade, ela está vigiada e que nós não vivemos uma democracia. É falso dizer que nós estamos vivendo uma democracia. Está tudo gravado, não é? Aqui no nosso espaço nós estamos vigiados. Na escola nós estamos vigiados, na sala de professor, nossa, no ATP, misericórdia. Né? Só que cada uma de nós tem que escolher de que lado vai ficar a história.